Olá, eu sou Dri Mello, eu estudei Vedanta por anos e, obviamente, quem estuda Vedanta estuda o Bhagavad Gita. Eu acho que não adianta nada você estudar uma coisa e não aplicar na sua vida, né? Então, eu acho que você tem que estudar e aplicar na sua vida. Eu acho que é isso que provoca a grande transformação de paradigma. A primeira grande lição que eu tive do Bhagavad Gita foi porque, bom, o Bhagavad Gita, eu não vou dar aula de Bhagavad Gita porque eu não me sinto capaz de fazer isso. Mas eu vou falar o que eu aprendi, o que eu absorvi. Isso eu tenho competência para falar. Então, a primeira grande lição que eu tive do Bhagavad Gita e que eu aplico e que eu consegui aplicar e que eu consigo replicar na minha vida, primeiro porque o Bhagavad Gita é uma história, né? É uma batalha que está acontecendo e quem tá lá é Arjuna. Arjuna é um guerreiro fantástico, não é que ele é um guerreiro medíocre, que não sabe o que tá fazendo e que ele é mais ou menos, não, ele é um dos melhores arco e flecha que tem daquela época. E ele se vê numa crise existencial ali no campo de batalha, e ele tá para entrar no campo de batalha. E quem é o carroeiro dele? Como que fala carroeiro? Quem é o piloto da carruagem dele é nada mais, nada menos que Krishna. Ai, que sonho! Que sonho quando eu entro numa batalha, o meu piloto da minha carruagem é Krishna. Mas quem é o piloto da carruagem dele é nada mais, nada menos que Krishna. E o que acontece ali é que Arjuna, ele se vê diante de um dilema muito grande, porque do outro lado, né, as pessoas que ele vai ter que lutar e que ele vai ter que matar, e ele sabe que ele é bom, porque ele é um dos melhores lutadores que tem ali. E ele se vê diante do professor dele, quem ensinou ele a lutar, dos tios dele, dos familiares dele. E ali no campo de batalha ele se vê diante daquelas pessoas que ele vai ter que matar, que é o professor dele, o professor de espada dele. E ele vai ter que matar aquele cara, e ele vê aquele cara querendo matar ele, os tios, os primos dele, porque ele tá lutando contra a família dele. E aí ele para e ele pensa, e ele fala, cara, eu não posso fazer isso, eu não consigo lidar. Ele não consegue lidar com a realidade tal qual ela é. Ele não consegue lidar. E ele se prostra, ele se larga, ele cai no chão e ele fala, não, eu não consigo fazer isso. Ele tem uma crise existencial ali que ele não consegue fazer, ele não consegue ir para frente, ele não consegue lidar com aquilo. E é o ponto que ele olha para Krishna e ele fala, eu não consigo mais ir para frente e eu preciso de ajuda. Na hora que ele para, ele sendo bom lutador, ele já é um cara foda, ele já é esse cara bom. Mas por que ele teve esses bons karmas de pedir ajuda? Krishna se coloca como condutor da carruagem dele no campo de batalha, orientando ele, mostrando para ele, ajudando ele, liderando ele o que ele tinha que fazer. Então, essa foi a principal lição para mim, a primeira e principal lição para mim que eu aprendi do Bhagavad Gita, que é pedir essa ajuda, falar, mostrar, olhar para si e reconhecer quando a gente não consegue mais ir em frente. Porque às vezes a gente vive nessa dor
e indo ali esbugalhado no campo de batalha, porque o campo de batalha é a vida, né? Ali eu vejo o Bhagavad Gita como uma metáfora, uma grande metáfora, uma grande analogia da vida em si. Esse campo de batalha que Arjuna vive é a nossa própria vida. E quantas vezes a gente não tem mais condições e continua indo para frente. A gente continua indo sem se auto-reconhecer que a gente não tem mais condições de ir para frente. Mas Arjuna ali na hora olhou para Krishna e falou: eu não posso, eu não dou conta disso, eu não dou conta disso, Krishna. Então eu acho que momentos da vida a gente tem que olhar pra gente e saber quando a gente precisa de ajuda, não no sentido de vitimização, de falar, ai, coitado de mim, agora eu não aguento mais. Não, no sentido de reconhecer quando a gente realmente precisa olhar para coisas que a gente não está conseguindo ver e precisa de ajuda para olhar para isso, para ir um passo além. Como Krishna daí ajudou Arjuna a olhar para coisas que ele não conseguia ver, para conseguir ir lá e lutar, porque Krishna não falou para Arjuna, ai, tudo bem, coitado Arjuna, então eu acho que você não deve lutar, eu acho que você deve sentar no sofá e só ficar lá assistindo Netflix, porque a vida é muito dura mesmo. Não, Krishna falou, você tem que lutar, você vai lutar, e eu vou ser o seu condutor no campo de batalha. Então é uma coisa maravilhosa que acontece ali. Então eu acho que a gente deve falar quando é muito pra gente, porque às vezes a gente vai continuar indo, mas com que visão que a gente vai continuar indo? Então eu acho que vale muito a pena. Ele vai para o campo de batalha, mas ele vai muito mais fortalecido, ele vai com... É uma outra abordagem do que se ele iria ser morto. Ele iria ser morto na primeira espadada que dessem nele ali, porque ele tava entregue, ele falou, eu não quero mais isso, eu quero morrer. Eu não quero mais lutar, eu quero... Pra que isso? Isso não faz sentido para mim. E no final das contas ele vai para a batalha com uma outra abordagem completamente diferente, por causa que ele pediu ajuda, porque ele reconheceu que ele não estava dando conta daquilo, né? Então me fez olhar para minha vida, sabe? Quantas vezes eu desisti porque eu não dei conta, quantas vezes eu fui me destrocei daí, quase me matei. Por quê? Porque eu não pedi ajuda, porque eu não sabia o que fazer ali. Porque então eu poderia ter pedido ajuda para Krishna. Que por sinal né? Meu melhor amigo hoje. Me ganhou. Krishna me ganhou ali. Mas é verdade mesmo, eu tô rindo aqui, mas é verdade mesmo, porque eu vou te falar assim, eu entendi isso, que a gente vive a vida sem saber viver a vida. A gente aprende a ser engenheiro, a gente aprende a ser enfermeira, a gente aprende a ser doutor, a gente aprende a ser faxineira, a gente aprende... A mãe, a gente também não estuda muito para ser pai, mãe, filho, a gente não aprende também a ser essas coisas, né? A gente aprende a ser uma profissão, mas a gente não aprende a viver a vida, a gente não aprende a ser pai, a ser mãe, a ser filho, e a gente faz essas coisas empurrando com a barriga, né? E por isso que a gente sofre tanto. Eu acho que a gente poderia tentar, pelo menos, sofrer um pouquinho menos e ouvir, né, o que tantos bons livros estão falando aí pra gente, tantos bons estudos estão falando aí pra gente, mas hoje, pelo menos hoje,
a gente poderia ouvir aí. Essa tem tantas lições no Bhagavad Gita, tantas, mas pelo menos essa lição a gente poderia ouvir hoje, que é quando a gente tiver muito feia a coisa, pedir ajuda. Falar o que a gente está realmente sentindo e pedir ajuda. É isso aí, meu nome é Dri Mello. E se esse vídeo falou com você, eu peço para você dar um like, se inscrever no meu canal e dividir com alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Eu te vejo em breve.